Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então sou somente eu e não tem recado, e então bora lá pro caso de hoje. O Manuel Blanco Roma Santa, ele nasceu em Regueiro, que fica na Espanha, em 18 de novembro de 1809. A família do Manuel lhe deu o nome, na verdade, quando ele nasceu como Manuela, porque eles acreditavam que ele era uma menina. Acredita-se hoje em dia que ele era intersexo, né? Por isso teve essa confusão. E aí ele foi criado como menina até os 6 anos de idade, quando um médico falou para a família que, na verdade, se tratava de um garoto. E aí ele recebeu o nome de Manuel e foi, inclusive, tem documentos que confirmam isso, porque a certidão de nascimento estava Manuela e mais tarde, depois dos 6 anos, ele fez, acho que foi a crisma, e aí já estava Manuel. Enfim, né, gente, coisas daquela época, hoje em dia isso ainda acontece, imagina naquela época, né, forçar a criança a entrar nessa caixinha de gênero. Como ele sabia ler e escrever, não se sabe muito, assim, né, da família dele. O que se sabe é que ele sabia ler e escrever, o que era algo muito raro para a época. Então, acredita-se que essa família dele era relativamente rica, né, porque apenas pessoas que tinham dinheiro sabiam ler e escrever, né, quem era pobre, quem era só trabalhador, geralmente não aprendia, né. E aí, já adulto, ele trabalhou como alfaiate. E segundo vários relatos, as pessoas costumavam conhecer ele, assim, ele era muito pequenininho, ele tinha uma estatura bem pequena, tendo entre 1,37 m e 1,49 m. Então aí, finalmente, uma pessoa menor que eu e a Fabi. Então, aos 21 anos, o Manuel se casou com a Francisca Gomes Vasques. Eles se casaram em 3 de março de 1831. Mas a esposa dele acabou falecendo em 1833, não relacionado a ele, assim, não foi ele que assassinou ela. Não consegui encontrar por que ela morreu, mas naquela época, né, qualquer doença você morria. E aí o Manuel, que não tinha filhos, resolveu largar a vida de alfaiate e virar um caixeiro viajante, inicialmente indo para Esgos e depois por toda a Galícia e Portugal. Ele também era conhecido por servir de guia para outros viajantes que cruzavam as montanhas para Castela, Astúrias e Cantábria, o que dava para ele muito mais oportunidades de comércio, né? Porque às vezes as pessoas vinham até ele pedir para que ele fosse o guia, porque ele conhecia muito bem essas estradas. E aí ele já aproveitava para fazer as trocas dele, né? Vender algumas coisas. E aí, em 1844, o Manuel foi acusado de assassinato do Vicente Fernandes, que era um militar de León. O Vicente foi encontrado morto após tentar cobrar uma dívida de 600 reais que o Manuel devia a um fornecedor em Ponferrada pela compra de mercadorias. E aí falaram, a última vez que viram ele vivo, ele tinha ido lá cobrar a dívida do Manuel e agora ele está morto, né? Então, foi o Manuel que matou ele. E aí o Manuel não compareceu ao julgamento, ele acabou fugindo e por isso ele foi julgado culpado à revelia e condenado a 10 anos de prisão. Mas ele acabou fugindo, né? Ele usou um passaporte falso com o nome de Antônio Gomes, que era natural de Nogueira, em Portugal. E aí ele viveu numa pequena aldeia de Rebordechão, no distrito de Vilar de Barrio, durante pelo menos 1 ano. Gente, se eu estiver falando qualquer um desses nomes errados, vocês me corrijam, por favor. Embora ele trabalhasse como costureiro e ajudasse na colheita, ele também fez amizade com as mulheres locais da aldeia, e ele trabalhava diversamente como cozinheiro, como tecelão, e ele também fazia fios no tear, o que era predominantemente visto como uma atividade feminina. Isso levou os homens da aldeia a considerar ele afeminado. Então, nos anos seguintes, várias mulheres e crianças que haviam contratado o Manuel como guia desapareceram. Esses desaparecimentos não foram notados imediatamente, porque o Manuel entregava cartas às famílias das vítimas, avisando que elas tinham chegado aos seus destinos e estavam se instalando em segurança. Mas a suspeita foi levantada quando foram notando que ele estava vendendo roupas que pertenciam a essas mulheres que ele tinha levado em viagens, né? Então, também espalharam-se rumores de que ele estava vendendo sabonetes e cremes feitos de gordura humana.
A primeira vítima do Manuel acredita-se que tenha sido uma mulher chamada Manuela Garcia, de 47 anos, e a sua filha Petra, de 15. Ela queria sair da pequena cidade para conseguir trabalho e o Manuel se ofereceu para guiar ela pela estrada. Outras mulheres do local, encorajadas pela perspectiva, né, de conseguir uma vida melhor como a Manuela, supostamente teria conseguido, elas decidiram encontrar o caminho também na companhia do assassino. A segunda vítima foi a irmã da Manuela, a Benita Garcia Blanco, de 34 anos, e o seu filho Francisco, de 10 anos. Era 1847 quando o Manuel convenceu a Benita a seguir os passos da irmã, e assim como a Manuela e a Petra, a Benita e o seu filho Francisco nunca mais foram vistos. Em 1850, ele teria feito mais 2 vítimas, a Antônia Landi, de 37 anos, e sua filha Peregrina, que ainda era um bebê. E depois disso, ele ainda teria assassinado Josefa Garcia e o seu filho José Passos, além de Maria Dolores, de apenas 12 anos. E aí, quando ele percebeu que as pessoas começaram a desconfiar, ele tentou fugir novamente, mas em 1852... foi finalmente apresentada uma queixa na cidade de Escalona, alegando que o Manuel enganou várias mulheres e crianças para que viajassem com ele, que ele então matou e removeu a gordura que então vendeu, além das roupas, né? Ele foi preso em setembro de 1852 em Nombela, na província de Toledo, e foi levado a julgamento em Alhariz, na província de Ourense. Ele confessou 13 assassinatos, mas a defesa dele é de que ele, na verdade, sofria de licantropia. Pra quem não sabe, é lobisomem, né? Licantropia seria a pessoa que se transforma em lobisomem. Então, o Manuel disse que a primeira vez que ele se transformou, ele fez isso na Montanha Couso. Ele disse que caiu no chão e começou a ter convulsões. E aí, quando tudo passou, ele tinha se tornado um lobo. Ele disse que passou cerca de 5 dias andando pelo local com mais 2 lobos que ele tinha encontrado. Então, quando ele se recuperou, voltou à forma humana, os outros 2 animais também voltaram à sua forma humana e seriam supostamente 2 homens chamados Antônio e Dom Genaro. Eles, que também teriam essa mesma maldição, se tornaram companheiros de crimes com o Manuel, e ele alegou ter saído com eles em várias ocasiões para devorar pessoas quando eles estavam com fome. Essa é a história do Manuel, para ter matado toda essa galera. Nunca foram encontrados nenhum Antônio e Dom Genaro, que também seriam lobisomens, então fica aí no ar, né? Se é real ou não essa história. Então, em outubro de 1852, os médicos de Alhariz apresentaram ao tribunal um relatório sobre o Manuel. Eles usaram frenologia, para quem não sabe, é uma pseudociência que era aceita na época, que diz que, dependendo da forma do seu crânio e protuberâncias, né, são indicativas das faculdades e aptidões mentais de uma pessoa. Então, eles tinham um mapinha, assim, da cabeça, e daí, tem um caroço aqui, quer dizer que a pessoa sofre de tal coisa. Enfim, pseudociência, né, gente? Não faz sentido nenhum. Mas, eles usavam isso, e eles acusaram o Manuel de inventar sua doença, embora eles observassem que a licantropia podia ser determinada a partir de um exame visceral e da cranioscopia, os médicos não encontraram causas ou motivos para o seu comportamento. O relatório dizia o seguinte, abre aspas, sua inclinação para o crime é voluntária e não forçada. O sujeito não é louco, estúpido ou monomaníaco. Nem essas condições foram alcançadas enquanto encarcerado. Pelo contrário, ele, em vez disso, acaba por ser um pervertido, um criminoso realizado capaz de qualquer coisa, frio e recolhido e sem bondade, mas age com livre-arbítrio, liberdade e conhecimento. Fecha aspas. E aí, quando o Manuel foi levado a julgamento, a Galícia passava pelo que seria uma das piores ondas de fome das várias que assolaram a região ao longo do século XIX. A fome levou a migrações em massa e a um aumento notável da insanidade da população local, que seria as pessoas realmente perdiam os escrúpulos, né? Elas estavam morrendo de fome, eram capazes de qualquer coisa. O Manuel foi objeto de um julgamento que foi histórico. O litígio foi baseado em uma reclamação de licantropia e nunca isso foi repetido na história da lei espanhola. Então, até hoje, ele é conhecido como o lobisomem de Alhariz. O promotor Luciano Batista Hernais,
ele pediu pro Manuel que ele demonstrasse a transformação dele em lobo pro tribunal, né? Já que essa era a alegação dele. Ao que o Manuel respondeu o seguinte: a maldição durou apenas 13 anos e agora ele estava curado porque o prazo tinha expirado na semana anterior. Ah, não vai rolar não. Semana passada acabou o prazo, não consigo mais me transformar. É, muito tarde. Se fosse semana passada o julgamento, eu teria conseguido. Bom, o tribunal absolveu o Manuel de 4 dos assassinatos que ele confessou, porque eles acharam que as evidências forenses indicavam que essas vítimas realmente tinham morrido por ataques reais de lobos durante essas viagens, né, nas estradas. Realmente era perigoso naquela época. Até hoje em dia, né? Você vai pro meio do mato, tem bicho lá e pode te atacar. E ele foi considerado culpado pelos outros 9, cujos restos exibiam sinais de carnificina, né? De que tinham sido atacados por uma pessoa. Então, em 6 de abril de 1853, ele foi condenado à morte por enforcamento, com R$1.000 de indenização a serem pagos para cada uma das vítimas, das famílias das vítimas, né? E o processo judicial durou 7 meses e a transcrição cobriu mais de 2.000 páginas, encadernadas com 5 volumes intitulados Licantropia. Inclusive, o promotor Luciano Hernais, ele virou tipo uma figura muito respeitada depois disso. Inclusive, é comemorado até hoje, né? O nascimento dele, tipo, o cara ganhou medalha, enfim, foi como é que se diz? É considerado cavaleiro, enfim, o cara virou fodelão, assim. Bom, o caso, então, foi encaminhado para homologação no Tribunal Territorial de A Corunha, que, depois de considerar o caso durante 7 meses, reduziu a pena para prisão perpétua. E aí a acusação recorreu da redução e uma nova audiência foi marcada para março de 1854, que manteve o veredito original do Tribunal de Alhariz, que seria morte por enforcamento. E aí um cara chamado Mr. Phillips era um hipnotizador francês, residente em Londres. Nessa época a hipnose estava em alta, assim, era usada para tudo. Ele estava acompanhando o caso do lobisomem de Alhariz por meio de reportagens em jornais franceses. E ele escreveu a José de Castro e Orozco, que era o ministro da Justiça espanhol, declarando que o Manuel estava, assim, sofrendo de uma loucura conhecida como licantropia, que não seria realmente a transformação em lobo, mas que a pessoa acredita que ele se transforma em lobo, né? E que, por isso, ele não era responsável por seus atos. Ele alegou que tinha já tratado com sucesso a doença por meio da hipnose e pediu que a execução fosse adiada para que ele pudesse estudar o caso. O ministro da Justiça escreveu para a Rainha Isabel II que pessoalmente comutou a pena de morte para prisão perpétua pela Ordem Real de 13 de maio de 1854, e aí o Manuel foi transferido para uma prisão em Cela Nova. Essa prisão de Cela Nova e seus registros não existem mais, mas acredita-se que o Manuel morreu poucos meses depois da sua chegada. Os moradores locais dizem que foi por doença, mas também tinha um boato de que ele morreu após ser baleado por um guarda que queria ver ele se transformar em lobo. Existe outra teoria também alegando que ele teria morrido em outro lugar, sugerindo que ele tinha morrido no castelo de San Antón, na Corunha. Mas em outubro de 2011 foi feita uma exposição, um simpósio também com coisas memorabilia, né, do Manuel, chamada Jornadas Manuel Blanco Roma Santa. Isso foi feito em Alhariz, onde os investigadores Félix e Castor Castro Vicente apresentaram provas de que o Manuel tinha morrido sim na prisão de Ceuta em 14 de dezembro de 1863. As provas consistem em 2 artigos de jornais, que seriam o La Ibéria, que era um jornal de 23 de dezembro de 1863, que incluía uma curta frase informando que o Manuel havia morrido, e o jornal La Esperança, datado de 21 de dezembro de 1863, que noticiava na primeira página o seguinte: na prisão de Ceuta, o infelizmente famoso Manuel Blanco Roma Santa, conhecido em toda a Espanha como lobisomem pelas suas atrocidades e delitos, e que foi condenado à prisão pelo Tribunal de Corunha, faleceu naquele local no dia 14 deste mês, sendo vítima de um câncer de estômago. E bom, a tradição da Galícia, né, de lobisomem é muito parecida com a que tem aqui no interior do Brasil, também acredito que tenha vindo de lá, né? É de que o 7º filho de uma família pode ser normal ou pode ser lobisomem. Se ele for normal, a criança terá a imagem de uma cruz ou a roda de Santa Catarina dentro da boca, enquanto o lobisomem não teria.
Uma pessoa se tornará um lobisomem ao tirar suas roupas e sair de casa à meia-noite todas as sextas-feiras. Ele então visitará 7 aldeias, vestindo-se com uma pele em cada uma. Ele pode ser forçado a retornar à sua forma humana fazendo-o sangrar ou queimando uma de suas peles que usa. Tornar-se um lobisomem pode ser evitado se um dos seus irmãos patrocinar a criança para seu batismo e confirmação. Se nenhum dos irmãos for elegível para ser padrinho, ele deve ter mais de 16 anos e recebido a confirmação. Batizar a criança com o nome de Bieito também iria impedir a transformação. E também tem outra lenda que é porque dizem, né? Eu não sei da onde que veio essa história de que ele matava as pessoas e pegava gordura pra fazer sabonete, enfim. Mas virou meio que uma lenda urbana de que seria o homem do saco, né? Da Espanha, que seria o Sacauntus, que vaga pelas ruas pegando crianças pra tirar a gordura delas. E é usada, né, como um negócio pra assustar a criança pra não sair sozinha na rua, que nem a gente tem aqui. Mas não se sabe por quê, mas enfim, ele foi a primeira pessoa que se tem registro na Espanha a ser acusado disso. Então acreditam-se que realmente ele foi a origem desse mito, né, do homem do saco espanhol. Então cada país tem o seu, né? Então é isso, gente. Teve um filme em 2004 lançado chamado Roma Santa, que não assisti, não sei dizer se é bom ou ruim, mas tá aí pra quem quiser. Esse filme é baseado num script feito pelo Alfredo Conde, que é um dos descendentes dos médicos envolvidos no caso original, né, do lobisomem de Aliaris. Então, provavelmente, ele usou as documentações da época, né, que a família deve ter acesso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado mais desse caso histórico. É o primeiro serial killer da Espanha, que se tem registro. E o primeiro lobisomem, né? Por que não? Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Lembrando que você pode também mandar a sua história de medinho. A gente ainda tá recebendo, vamos continuar fazendo, embora não com tanta frequência, mas... quem sabe, né, a gente faz um episódio grande com vários medinhos. Fica aí a sugestão, se vocês quiserem ouvir, avisa a gente. Entre lá no nosso site, milcrimes.com.br, entre na nossa loja.milcrimes.com.br. Tem caneca, tem camiseta, tem adesivo. E se você quiser nos apoiar também, para escutar as gravações ao vivo e também participar dos sorteios que estão tendo todo mês de livros, né, para os apoiadores. É isso, acabaram os recados e acabou o episódio. Muito obrigada para todo mundo, até semana que vem. Tchau, tchau.